Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e aqui é só para a gente atualizar aqui hoje. Parece que o lobby sionista venceu a tentativa do Trump mostrar que era uma pessoa comedida. Parece que o Trump conseguiu entrar na guerra agora. Parece que, infelizmente, o lobby sionista, os sionistas, genocidas e assassinos conseguiram trazer o genocidão, né, laranja para dentro do esquema. Pois é, o Trump hoje, nas suas redes sociais, na Trump Media e assim por diante, tem falado aí que conseguiu tirar os aviões depois de ataques aí nos últimos dias, as bases iranianas, não as bases militares, mas as usinas que faziam a fabricação de energia elétrica, de energia para uso da nação, né, do país, Irã. Pois é, o problema todo aqui é que o Trump prometeu desde o início do seu governo anterior, que não levaria os americanos à morte, quer dizer, à guerra, né? A morte vai com certeza, e eu não tenho dúvida que o Irã vai mostrar isso em breve. Não só o Irã, mas outros países também que vão retomar essa escalada aí, junto com o Irã e junto com o que o Trump está trazendo. Trump está fazendo exatamente o que Israel quer desde o início, provocar os Estados Unidos até o momento que ele não aguentaria mais, ele entraria. Trump disse lá no início que não entraria numa guerra, que não faria nada em relação a essa guerra, mas agora parece que enfiou os seus caças lá. Todo mundo tem falado aí, os analistas políticos têm falado que o único país que tem uma possibilidade de atingir as profundidades da usina nuclear de Fardon, né? Parece que era só as bombas SBU, que são as bombas que os americanos criaram para poder explodir afegãos e o pessoal ali na região que se escondiam quando acabava entrando em guerra com os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos contra os outros países. Eles se escondiam em cavernas, e é por isso que foram criadas essas armas extremamente perigosas aí. O Trump mandou esses aviões para lá, a gente já está falando isso, já faz pelo menos uns 5 ou 6 dias que esses aviões estão indo para lá, os porta-aviões estão indo para lá. Israel tem sido atacado pesadamente, apesar da mídia ter mostrado aí alguma destruição, mas parece que tem sido bem pior. Israel começou a correr como cachorrinho que ele é, né? O Estado sionista começou a correr atrás pedindo, pelo amor do seu Deus, Trump, ajuda a gente. E parece que Netanyahu estava entrando em parafuso, porque o Trump demorou para entrar nessa história. Trump, segundo ele, fez a parte dele e saiu. Duvido. É muito mais complexo do que a gente imagina. O lobby sionista manda na cabeça dos americanos, principalmente com propaganda, que agora está diminuindo bastante, né? Além do antissemitismo, o antissionismo tem crescido bastante nos Estados Unidos, na população média, mas o problema todo não é a população. Quem manda nessa porcaria toda dos Estados Unidos são os congressistas, é o governo, né, que está na mão do Trump por enquanto. Os republicanos, que são os piores, dos piores lixos políticos que existem no mundo, parece que agora estão sendo privilegiados. Ao redor do Trump ali tinham os grupos mais moderados pedindo para ele: olha, Trump, não entra, deixa isso aí de lado, não vai entrar nisso, porque vai criar grandes problemas para a gente e tal. Trump ficou segurando até agora, até recentemente, agora os 2, 3 últimos dias, esses mesmos moderados têm falado: olha, vamos tentar não engajar muito, né? Ou seja, entra Trump, já que não tem jeito mesmo, mas vamos tentar não engajar muito. Tá aí. Trump parece que mandou para lá um esquadrão de aviões, uma quantidade muito grande de aviões B-52, né? B-52, que carregam essas bombas extremamente pesadas de 14, 15 toneladas ou mais, e algumas delas aí extremamente perigosas, né? A SBU, por exemplo, que é uma dessas bombas que elas penetram profundamente no solo e depois explodem em grandes profundidades. Então, tá aí. Hoje parece que os Estados Unidos, então, resolveu fazer o que ele sabe fazer de melhor, gente. Fazer guerra, matar pessoas e destruir coisas. É a única coisa para que os Estados Unidos nasceu. Não nasceu para mais nada. Para dar
um monte de subterfúgios, um monte de subsídios para bilionário vagabundo e principalmente para isso aí, para fazer a morte, trazer a morte para o mundo como sempre foi. Estados Unidos então está aí bombardeando as instalações nucleares do Irã, que não tem, segundo a própria congressista dele lá, Tulsi, não tem armas nucleares, não teria nem condições de fabricar armas nucleares do jeito que eles estavam falando. A Tulsi, que voltou atrás depois do Trump aparecer dizendo que, olha, é mentira, ela não sabe o que está falando, ela que foi diretora de uma das agências importantes dos Estados Unidos, pois parece que o bicho está pegando por lá. Os Estados Unidos entrou então de sola agora na guerra do Irã e pode sofrer as consequências ali na região. Não podemos esquecer que boa parte das bases americanas estão em países que são bem mais próximos do Irã do que dos Estados Unidos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente, porque agora esse player que entrou agora é o lixo humano da pior espécie que tem por aí, né? Só para entender. Oi, Conceição, seja bem-vinda. Boa noite. Então, Lucas, uma das coisas que não sou eu que estou dizendo, é a própria agência, desde 2006, 2005, 2006, que eles estão dizendo que o Irã não enriquece urânio a mais de 60%, ou seja, para você fabricar uma bomba nuclear, você teria que estar falando aí de 85%, 90% mais ou menos ali, e eles não enriquecem a esse nível. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que o próprio Irã, eles entraram nesse acordo com Obama, e depois, antes disso, inclusive, eles entraram no acordo de não proliferação de armas nucleares. Então, o Irã, ele assinou, ele é signatário do NPT, e isso a gente precisa levar em consideração, né? Agora, veja, por que tem que colocar de baixo? Porque exatamente desde a década de 90, e você é só olhar aí que a CNN fez um compilado do Netanyahu falando que o Irã tem arma nuclear, que o Irã vai fabricar arma nuclear em um mês, que o Irã é a mesma coisa. E até agora, foram várias diligências nos últimos 15 anos da AEA, que é a Agência de Energia Atômica, que é ligada à ONU, que é ligada diretamente aos Estados Unidos, né? Que está falando sobre isso. Então, se por acaso eles colocaram debaixo de montanha, justamente por causa do tipo de gente que tem lá, que é o Estado sionista de Israel, que é capaz de qualquer coisa, que está tentando desde 95, com Netanyahu pregando que eles têm uma bomba atômica, que eles têm possibilidade, eles não têm. Mas Israel tem 90, no mínimo 90 ogivas, alguns falam de 80 a 480 ogivas nucleares. Eles não assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, eles não deixam ninguém entrar lá para fazer, inclusive quando Kennedy mandou, a CIA mandou as instituições americanas irem realmente levantar isso sobre armas nucleares, Israel não deixou e até hoje não deixa ninguém entrar lá. Então, assim, eu prefiro acreditar que o Irã não tenha, porque a Agência Internacional de Energia Nuclear, Atômica, está dizendo que não, né? Então é só para a gente entender isso. Então as bases nucleares, elas podem ser construídas em várias situações. O Irã, a Rússia sempre teve usinas nucleares debaixo de solo por conta de proteger-se, por conta de quantos ataques eles já sofreram. Podemos esquecer que além da revolução que foi criada pelo Khomeini na época, lá em 79, que foi um golpe dado pelos Estados Unidos no Reza Pahlavi, por exemplo, né, no sheik que tinha modernizado o Irã. Pois não podemos esquecer que desde lá os Estados Unidos tentam destruir o Irã em todas as suas formas possíveis e imagináveis, né? Então é só para você entender que tem muito mais coisa do que a gente imagina. Então, olha só. Mas de qualquer forma, cara, o Irã só está lá fazendo. O que o Irã provocou em relação aos outros, né? Se o Irã hoje está sendo massificado dessa forma aí, de tentar destruir a imagem do Irã de todas as formas possíveis, mas o Irã era muito mais moderno que muitos países da Europa em termos de permitir mulheres fazer as suas coisas. Mulheres podiam usar mini saia, andar de biquíni, e de uma hora para outra os Estados Unidos foi lá e destruiu isso. Por que a gente tem que se meter na vida de um povo que pode tomar suas próprias decisões? Se os Estados Unidos não tivesse se metido, talvez a gente não tivesse
Khomeini hoje, né, o Khomeini hoje, e nem o Khomeini, que foi quem começou a Revolução Islâmica lá. Não podemos esquecer também, Lucas, que existe toda uma cultura por trás do povo iraniano, que não é uma única etnia, tem uma mistura extremamente rica, extremamente diferente do que as pessoas imaginam por aqui. Os persas e os outros, o Khamenei é mais xiita, mas existem várias outras organizações, várias outras facções, vários outros grupos étnicos lá dentro que compõem um Irã que é diferente do que se fala por aqui, do que os americanos querem fazer crer, do que os israelenses querem fazer crer, né? Então é bom a gente lembrar disso. E convive muito bem, obrigado lá. É tanto que você não vê falando, olha, os xiitas que estão no poder mataram todo mundo que é sunita. Não existe essas destruições assim, né? Então é meio estranho a gente acreditar em tudo que a mídia internacional bancada aí pelos Estados Unidos faz, né? Opa, o João Ervazi tá falando aqui. É o Irã, é o Estado terrorista. Pois é, estranho isso, né? O cara que mata pessoas inocentes, mata crianças, mata um monte de gente. Tem grupos terroristas lá dentro, inclusive, que o próprio Estado de Israel, inclusive, tá tentando diminuir o peso desses grupos lá. É o Estado de Israel. O Estado de Israel que nasceu com base no terrorismo, em vários grupos terroristas, mas esse cara aqui que acha que sabe alguma coisa é o Irã, que é o grupo é o país terrorista. Ah, deixa de ser idiota, bicho, né? Olha lá, Wayne destruiu o osso, foi a Revolução Islâmica. Nossa, cara, você é muito burro mesmo. Puxa, nossa senhora. É verdade, aqui é o que não falta é gente palpitando sobre coisas que não sabe. Então é bom a gente sempre lembrar aqui que antes de trazer qualquer notícia eu vou em várias fontes e eu quero trazer o que tem de melhor. Esse negócio de ficar aqui, por exemplo, essa atualização aqui é do New York Times, acabou de sair. Agora há pouco eu fui lá, peguei, li a reportagem, li os comentários, li os comentaristas, li os vários colunistas e eu estou falando sobre isso agora aqui, né? Mas aí é ruim a gente ter essa gente babaca aí sofrendo de doenças, provavelmente por conta de falta de cognição. E eu teria coragem de mandar você tomar no cu também, seu idiota, babaca. Desculpa aí, vai tomar no cu aqui, vai estar indo tomar no cu. Desculpa mesmo, gente, desculpa. Passei. É que tinha um idiota aqui. O Márcio tá falando que ele é terrorista. Terrorista, tudo bem, Márcio, mas como todo idiota é sempre assim mesmo, né? A gente gosta de ver vocês sofrendo por aqui. Deixa eu colocar outra notícia aqui para ajudar os americaninhos aqui que estão aqui. Pois é, os trumpistas. Pois é. O Trump aqui, então, está falando, eu estava falando agora há pouco na notícia anterior, mas é bom lembrar. Trump está contradizendo aqui o chefe da inteligência dos Estados Unidos sobre as ameaças nucleares do Irã. Olha só, isso aqui é muito importante. A gente não pode esquecer que o Trump elegeu lá, né, colocou uma diretora, né, uma agência de inteligência, que ela agora há pouco tempo estava dizendo que o Irã não tinha possibilidade, apesar de ter um grande estoque de urânio, ele não tinha a possibilidade de fazer uma bomba atômica, né? Então isso é muito importante lembrar aqui. É uma pessoa que é ligada diretamente ao governo Trump. E eu estou falando de quem? De Tulsi, né? Puta que pariu, viu? E aí eu estou falando de quem? Da Tulsi Gabbard, ex-congressista e atual diretora de inteligência. Então ela foi deputada e agora ela é a diretora da inteligência nacional. Ela, segundo o Trump, está errada. Está errada porque o Trump agora precisava de alguém que apoiasse ele em todos os sentidos, falando e fazendo com que ele fizesse esse ataque aí. Trump, então, está fazendo exatamente o jogo que todo extremista de direita faz. Primeiro, ele quer o apoio de todo mundo. Primeiro, ele fingiu que não faria nenhum ataque, ele falou que não tomaria lado nessa situação, pediu para o Irã não passar dos limites com Israel, né? Ou seja, Israel é o filhinho ali, olha, meu filho não vale nada, mas de qualquer forma, vê se não bate muito nele, se você tiver que bater, foi o que o Trump pediu no início dessa situação.
o que aconteceu? O Trump também fez parte dessa jogada, fazendo ali, às vezes, de negociar uma coisa que não tem nada a ver com ele, porque quem é que organiza, quem é que faz esse acordo de não proliferação das armas nucleares deveria ser a ONU, e o Trump está ali querendo negociar uma coisa que não tem que negociar. O Irã já tinha até se dado ao luxo de parar as coisas dele e falar que negociaria com o Trump. Estava negociando. Eles suspenderam durante 5 dias, que foi o tempo exatamente que Israel usou para atacar covardemente, sem aviso, sem nenhuma possibilidade de defesa do Irã. Eles atacaram, como todo covarde de extrema-direita. Israel faz a mesma coisa. Parece que o Trump é igualzinho, e a gente sempre fala isso, né? A gente sempre compara isso aqui. Israel é exatamente igual o pai genocida deles, que é os Estados Unidos. O genocidinha lá do Oriente Médio continua seguindo e fazendo o que o genocida maior fala. Aqui então, Tulsi Gabbard está dizendo para o Trump, ou estava dizendo para o Trump, estava dizendo numa entrevista, e o Trump não gostou da história. Ela voltou aí ontem, pediu desculpas, não, acho que foi tirada do contexto, mas de qualquer forma, o Irã agora pode, do nada, de um dia para o outro, ela mudou de ideia. O Irã não podia, e ela que é justamente uma pessoa que dirige uma agência e que foi deputada, que fez com que ela soubesse vários dados sobre isso. Então ela não deve ter falado do nada. E aí, pegando a presidência da agência, a diretoria da agência agora de inteligência nacional, ela com certeza ela sabia muito disso. Então não foi tirado do contexto. Tanto que não foi tirado do contexto que o próprio Trump está usando a fala dela, dizendo que ela é muito ignorante, ela não sabe de nada, ela está errada, que ela não consegue nem entender o que ela fala, ela mesma fala. Pois é, Trump está deixando claro aqui para a Gabbard que ela não passa de uma pessoa que não é passível de confiar. Pois é, diz que está errado, está errado. E aí ela correu atrás, foi no Twitter, olha, eu acho que as pessoas tiraram do contexto. Todo bolsonarista aqui no Brasil faz a mesma coisa, como todo extremista, sionista, assassino e genocida faz também. Pois é, eu acho interessante a gente lembrar dessas questões aqui, né? Então, tá aí. O Trump está contradizendo alguém que é da agência de inteligência dele e que era uma das parlamentares que estava do lado dele lá. A Tulsi é ligadíssima com o Trump. Eu acho que a Gabbard é ligadíssima com ele. Eu acho que teve algum desencontro aí. Eu acho que vai dar boas risadas aí pra gente em breve, quando os americanos lá no Oriente Médio estiver correndo para casa. Muito rápido, de preferência, tal qual os papaléguas do desenho. E aqui outra notícia que está acontecendo, aqui nós estamos trazendo primeiro essas notícias aqui, porque foram notícias agora que saíram entre ontem e hoje, é só para vocês entenderem, depois a gente volta aqui para o Brasilzinho e vai falando um pouco mais do que aconteceu na semana. Mas 72% das crianças, segundo a ONU, relatório da ONU, que denunciou, 72% das crianças no mundo que foram mortas e foram mutiladas nesse ano, nesses últimos 12 meses, né? Em 2024, na verdade, é só para a gente entender, 72% estavam ali na mão de Israel, foram alvos de Israel, ou seja, 72% das crianças que em trabalho análogo à escravidão, que foram espancadas e mortas pelos seus familiares ou por outras coisas, que em outras guerras que estão acontecendo, como no Sudão, no Congo, foram mutiladas, que foram mortas, 72% estão na Palestina, 72% foram com conflitos criados por Israel, seja na Palestina, seja ali no Líbano, né? Seja ali agora no Irã, seja na Síria. Israel nada mais do que um grande assassino, e isso é muito importante a gente lembrar. Israel não passa de um grande assassino, e eu acho importante lembrar que esse assassino sionista não é de agora. Esses assassinatos que vêm vindo, não é de agora. Só para a gente lembrar aqui, os grupos Irgun, os grupos Palmate, o grupo Gang Lehi, o grupo Os Filhos Lehi, caso vocês prefiram, o grupo Haganah, esses grupos eram os principais grupos terroristas sionistas lá na década de 1907 até 1940, que matou muita gente, matou muitos judeus, matou muitos palestinos.
e matou muita gente da ONU e da Grã-Bretanha, que obrigou, inclusive, foi uma das coisas que forçou a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, na época, o Império Britânico, a ceder as terras da Palestina para os sionistas. Né? Além de todo o peso da burguesia sionista, da burguesia britânica, composta por judeus, inclusive sionistas, nós não podemos esquecer que era baseado principalmente em terrorismo, essa busca por tomar a Palestina. Pois é, o relatório da ONU aqui está mostrando para a gente que Israel não se furta de matar pessoas indiferente de como elas sejam, que se crianças, se mulheres, se inocentes ou se combatentes do Hamas. Né? A gente está falando que eles simplesmente fazem de tudo. Para matar 5 ou 6 comandantes lá do Irã, eles mataram 60 pessoas, das quais 20 delas crianças. Eles não ligam para isso. O efeito colateral, a morte de crianças, que eles chamam de efeito colateral, não interessa para Israel. É exatamente como os Estados Unidos pensa, é exatamente como os Estados Unidos faz e é exatamente como Israel continua fazendo. Então, 72% das crianças no mundo mutiladas e mortas partiram de iniciativas ali de genocídio de Israel. Exatamente, vocês ouviram. O Estado sionista não só tem destruído a Palestina, a Cisjordânia e os palestinos, a faixa de Gaza, mas também tem destruído a infância no mundo de uma forma pesadíssima. Ou seja, o maior culpado hoje por morte de crianças, 7 em 10 crianças são mortas por Israel, são mutiladas por Israel. E é exatamente disso. A gente sabe, por exemplo, que tem mais de 120 mil palestinos hoje que estão com problemas de mobilidade a partir dos ataques, mas muitos desses palestinos são crianças, talvez mais de 60% são crianças sem membros, são crianças que foram operadas sem cirurgia, porque sem anestesia, porque o Estado sionista destruiu todos os hospitais e proíbe remédios e cuidados médicos e comida para essas pessoas entrar lá. Só para a gente lembrar, é muito bom a gente entender um pouquinho do que acontece naquela região e não ficar só ouvindo as besteiras do Zap Zap, como alguns chamam por aqui, e ficar repetindo nas lives dos outros. A gente nem liga para essa gente mais falando sobre isso, né? Só para a gente pensar como é importante essa gente aqui choramingar. A gente gosta. Pois é. A gente tá vendo aqui uns idiotas choramingando. Eu gosto de ver os idiotas choramingando. Vamos ver mais uma notícia aqui para os idiotas chorarem. Aqui, tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu, particularmente, não gosto. Pois é, Nicolas e Michele parece que durante os meses de setembro até outubro ou novembro do ano passado, durante as campanhas eleitorais, usaram e gastaram 10 milhões de reais do fundo partidário, dinheiro nosso, dinheiro que saiu do meu bolso, dinheiro que estava aqui no meu bolsinho e estourou na mão dessa gente, dinheiro que eles aumentaram, inclusive 1,2 bilhões ou 1,2 bilhão do nosso dinheiro, indo de novo para o fundo partidário. Nós já tivemos uma briga feia com o aumento do fundo partidário para 300 bilhões, para 5,6 ou 6,6 bilhões na época, não lembro exatamente, e agora parece que eles colocaram mais 1,2 bilhão. E para quem que vai isso aí? Pois é, parece que 2 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais aí, tá na mão, ou mais de 1 bilhão de reais pelo menos, tá na mão do PL. E o PL tá pagando para quem? Para Michele? Michele que não tem um cargo eletivo, não foi eleita para nada. Nicolas que tem gastado dinheiro e pôs aí de defensor dos direitos das pessoas brasileirinhas. Parece que é tudo mentira. E eles gostam disso, eles gostam dessa mentira babaca que os idiotinhas que vêm aqui na minha live repetem e ficam colocando seus videozinhos em tudo quanto é lugar. Nicolas aqui e a Michele e o Pontes aqui eu acho que é o de menos, né? Que é o astronauta de mármore aí, opa, o astronauta de mentirinha, que fica voando só na cabeça dele. Ele foi para a Lua na cabeça dele. Parece que vive no mundo da Lua, o Marcos Pontes. Mas parece que gosta de um dinheirinho para pagar umas viagens ali em jatinhos caríssimos, em jatinhos particulares, privados. Pois é, Nicolas também parece que, apesar de toda essa bondade em ficar ali falando que é a favor do povo, que
né, e ter derrubado o veto também do Lula em relação à conta de luz, que nós vamos pagar 520 bilhões em 25 anos, ou seja, vai ser em torno aí de pelo menos uns 15 bilhões por ano. Pois é, 15 bilhões saindo do nosso bolso também, mas aqui, ó, 10 milhões já saiu e eles não estão preocupados com isso. Essa gente não tem preocupação. O Valdemar da Costa Neto gasta só com a Micheque e com o PL Mulher para poder dar para ela uma bandeira, para dar para ela uma agenda. Ele gasta mais de 800 mil reais por mês. A gente está falando de quase 10 milhões por ano também. Vocês não entenderam, mal? Quase 10 milhões de reais por ano sai do nosso bolso para a Micheque ser essa pessoa vista pela televisão, vista pelos evangélicos e pelas pessoinhas que não conseguem entender as coisas do jeito que elas são. Os deslocamentos aqui, então, do Nicolas, do Marcos Pontes e da Micheque, parece que está doendo. Em 2 meses eles gastaram 10 milhões de reais. Imagina! E aí eu fico preocupadíssimo, porque a gente não está falando que ela viajou pelos Estados Unidos para a Europa para trazer investimento como o Lula faz. Não, ela não fez isso. Ela não viajou com o Lula, como esposa do Lula, como a Janja faz. Não teve isso, mas teve dinheiro gasto e muito mal gasto, diga-se de passagem, dinheiro nosso para fazer nada, para ficar contando piadinha, para ficar fazendo videozinho na internet. Exatamente isso mesmo. O pessoal aqui não entendeu. A vida não é filme, mas o idiota do Nicolas tem enganado muita gente aí, fazendo crer que ele vive lutando por um país melhor, um país justo, com muita gente trabalhando por nós, os pobres coitados. Parece que sim. A quantidade de pessoas que está hoje ligada ao PL, que ganha bastante com isso, é muito grande. Mas parece que os idiotas só conseguem ver quando o Lula viaja e gasta o dinheiro que ele vai trazer 100 bilhões da França, por exemplo, de investimento, o Nicolas não traz nada, ou seja, traz prejuízo, muito prejuízo. Micheque, muito prejuízo, mas não traz nada que presta para o mundo, não traz nada que presta para o Brasil, não traz nada que presta para a gente que vale alguma coisa, que trabalha. Pois é, essa gente que não tem nem aí uma capacidade, né, de ver o mundo do jeito que ele é, continua aplaudindo os vagabundos como Nicolas, que mente, mas mente feio. Chorou lá do Japão para tentar justificar o veto que ele derrubou aqui, que ia fazer a gente economizar. O veto que era sobre um monte de jabutis dentro de um projeto de lei que era para ajudar a gente a ir mais para o sustentável, né, para a energia verde, para a energia sustentável, que eram as eólicas offshore, que eram as pequenas usinas hidrelétricas e eólicas que são construídas pelo Brasil afora. Pois é, o Nicolas votou a favor de derrubar esses vetos e, consequentemente, de aumentar o preço da nossa energia elétrica nos próximos 25 anos em 525 bilhões de reais. É mais ou menos o mesmo valor que a gente dá para bilionário vagabundo que não declara um imposto de renda, não coloca no seu imposto de renda, não declara imposto de renda como nós temos que declarar. O bilionário que muitas vezes ganha 1 bilhão, milhões por ano, ele paga menos de 6% ao ano de imposto de renda, enquanto nós, se a gente ganhar aí muito bem aqui no Brasilzinho nosso, em torno de 10 mil reais, paga até 27% de tarifa. Pois é, parece que nós estamos indo na contramão do mundo realmente evoluído. Parece que nós estamos voltando. Volta aqui Australopithecus. Parece que nós vamos chegar perto deles em breve, né? Mas aí tem idiota choramingando por aqui. Nicolas, então, Micheque e Marcos Pontes, que é um senador, parece que adoram andar muito confortavelmente e eles odeiam andar ali naqueles aviãozinhos onde pobre como a gente anda. Parece que eles gostam mesmo de jatinho particular. Eu gosto de lembrar isso aqui, para ver os idiotas choramingando, né? Pois é. É verdade, Marcos. E ele votou a favor porque ele falou mesmo... ele se enganou, Marcos. É exatamente por isso. Parece que ele falou que se enganou. Mas não era o que está escrito lá no voto dele, não. Deixa eu colocar outra notícia aqui, peraí. Essa aqui já saiu. Essa aqui. Não, essa aqui. Peraí. Olha só.
Isso aqui é uma das coisas que eu gosto de falar, né? Olha que legal essa questão aqui. Uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, foi um tal de Dino, o Vingador, o incrível Hulk. Parece que o Dino não gosta muito do Hulk, não, ele prefere o Thores. Parece que ele gosta mais de ser chamado de Vingador Thores. O Thor, nosso Hulk, nosso Vingador, parece que está aí batendo de frente com a bandidagem mesmo. As bandidades aqui são os caras que vieram logo depois do Lira, os predecessores do Hugo Mota, Lira, Cunha, todos eles faziam esse tipo de sacanagem ali, de usar as emendas da forma que eles queriam. O Lira deixou um arcabouço de sacanagens por Mota tomar conta e ganhar muito com isso. O problema todo é que o Dino apareceu. No meio do caminho tinha uma pedra. Opa, tinha o Dino. E o Dino parece que está atrapalhando a vida do nosso camarada Hugo Mota. Drummond diria, né? Ah, não, o Drummond diria sobre a pedra. Eu estou falando que o Dino está atrapalhando o Hugo Mota. Parece que aqui, ó, incomodado agora com a corrupção que sempre bateu de frente ali com os desejos do país, incomodado com a corrupção do Congresso, que é o pior dos corruptos da instituição Estado, ou a pior instituição, a instituição mais corrupta do Estado, é de lá que dos 513 vagabundos, ou a maioria deles, né, vagabundos, é de lá que tem 81 senadores também que tiram os seus esquemas, boa parte deles, né? Pois é, o Dino falou, as emendas não vão ser mais do jeito que vocês querem, as emendas vão ser do jeito que devem ser, ou seja, com transparência. Hugo Mota ficou chateado, ficou incomodado, está dizendo agora que o combate à corrupção que o Dino está fazendo não é bom para o país, não é bom para o Congresso, não é bom para a gente como Hugo Mota, que tem aí uma família bem esquisitinha, com um monte de problemas aí na questão eleitoral. O Hugo Mota está batendo de frente com o Dino, como bateu de frente o Lira, como bateu de frente e parece que bateu de frente numa parede. Dino que já cortou várias vezes, já suspendeu várias vezes as emendas, mesmo que depois elas voltassem. Mas a partir do momento que elas voltassem, elas tinham que ter destino certo e projeto para isso. É disso que a gente trata. A gente não está falando que a emenda é ilegal, porque não é ilegal. É uma lei que, inclusive, esses caras criaram. O Hugo Mota e o Congresso criou a lei das emendas. O Bolsonaro e o Lira criaram a RP9, ou o orçamento secreto, que é muito secreto, inclusive, para a gente saber quem é que está levando esse dinheiro. O problema todo é que essas emendas, elas dão uma possibilidade muito grande desses caras ganharem muito com isso, roubarem muito e fazerem muita corrupção com isso. É com isso que o Dino não concorda, é disso que o Dino tem falado. O Dino tem proibido, inclusive, de emendas irem para universidades. Mas aí você fala, mas o Dino não é a favor da educação? Sim, o problema todo é que as emendas não tinham nenhuma forma de rastreá-las. Dizia que ia para a universidade, mas ninguém sabia para onde, podia ir para qualquer lugar, para o colo de qualquer um dos reitores colocados pelo Bolsonaro, que estavam lá muitas vezes para poder tocar ali no dinheiro do Estado, da forma que eles bem quisessem. Pois é, mas eu estou falando da universidade, é pouquíssimo esse dinheiro que foi para lá, mas tem muito mais na saúde. A gente tem aí para o Nordeste, principalmente, para o Sul, muitas emendas que foram colocadas que a gente não sabe para onde vai, não sabe qual que é a função daquela emenda, qual o fundamento daquela emenda dele para lá. A quantidade de vagabundos bolsonaristas que têm mandado dinheiro, é muito importante lembrar disso aqui, tem mandado dinheiro para suas bases, ou para bases fora das suas bases, né, do seu local de votação, do seu próprio estado, a gente não está escrito. A gente pode lembrar, por exemplo, do tio do Nicolas, que recebeu mais de R$1 milhão numa cidadezinha desse tamanho, para poder tentar ser prefeito e coitado. Ninguém confia nele. Confiam até no Nicolas. Os mineiros são meio esquisitinhos, mas não no tio do Nicolas. O tio do Nicolas é o mesmo que é pai daquele menino que foi pego, o Glaicon, que foi pego lá com um pouquinho de orégano no carro. Coitado, o rapaz gostava de pizza, não podia ter orégano no carro? Pois é, foi pego com um pouquinho de bicarbonato
e é tudo parente do Nicolas. O Nicolas, que pelo jeito aí não saiu a favor, ficou sumido uns 3 dias, disse ali o media trainer para ele, não aparece, fica escondido. E ele ficou escondido uns 3 dias, pois apareceu falando, olha, já que ele errou, né, tem que ser preso mesmo. Glycon, que não foi liberado pela justiça durante a sua audiência de custódia, parece que vai ser ainda trazer boas risadas pra gente, ser um bom empecilho na vida do Nicolas. Espero que sim, muito, né? Então é bom a gente lembrar disso aqui. O Hugo Mota então tá brigando aqui com o Dino, justamente porque o Dino tem cobrado uma ferramenta, uma estratégia que permita que se saiba para onde está indo o dinheiro do povo, que todos nós deveríamos estar preocupados em saber. E aí parece que o problema todo não foi resolvido até agora. Mota está meio preocupado, e muito preocupado pelo jeito, porque ele está vendo como é que ele vai tirar o dinheirinho dele e como é que os bons amiguinhos dele vão conseguir fazer as emendas chegarem e virarem o dinheiro no bolso deles. Pois é, a gente está falando aí de várias dessas operações que foram, durante os 4 anos do Bolsonaro, foram extremamente aprofundadas, né? As operações da Polícia Federal, como a Overclean, por exemplo, que está falando de bilhões de reais de dinheiro do povo indo para a mão do rei do lixo, né? A gente está falando de coisas bem pesadas por aí, gente. Eu acho que é importante lembrar desse tipo de coisa aqui. Opa, o Nathaniel falou que não era orégano, era folhas de louro. E pode ser. Talvez ele goste mais, porque mineiro gosta muito de feijão. Rapaz do céu. Pode ser. Ô Marcos, fala aí uma única notícia que eu trouxe aqui. O Marcos, ele fica me enchendo o saco lá aqui no privado, com um monte de mentiras, as mesmas babaquices estúpidas e burras dos bolsonaristas, tudo copiado e colado desde 2018. O Marcos não muda uma única vírgula. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar dessas questões aqui. Quando o cara não consegue ter um argumento sequer, ele vem querendo dizer que o outro que é mau caráter. Mas pelo jeito o Marcos não passa de um mau caráter sem vergonha aqui, né? É verdade, Barreto. Parece que você está falando da sua família. Tchau, Barreto. Ah, vai falar merda assim na ponte que caiu. Outra coisa que aconteceu aqui, a gente precisa falar bastante sobre isso, é isso aqui. Putz, nós estamos falando bastante coisas de Israel, nós estamos falando bastante coisa do Oriente Médio, mas nas últimas 48 horas, Israel matou 200 pessoas e feriu mais de 1000 pessoas. Dessas 200 pessoas aqui, a gente está falando de mais ou menos umas 100 pessoas mortas na fila da comida, na fila da fome, na fila do desespero que os palestinos estão vivenciando. Então, eles estão criando grandes armadilhas para essas pessoas já faz umas 4, 5 semanas. E essas pessoas vão lá buscar comida, colocaram ao invés de deixar a agência da ONU, a UNRWA, que sabe exatamente como fazer essa distribuição da comida, eles colocaram armadilhas, grandes cercas, grandes ratoeiras praticamente, onde as pessoas são obrigadas a entrar ali. E olha que doido isso. A gente não pode esquecer que Israel é especialista nisso. E exatamente como o nazi-sionismo prega, eles fazem, né? Eles torturam mais de 10 mil pessoas presas da Palestina, eles mantêm essas pessoas sob uma prisão extremamente pesada e de falta de direitos, né? Uma criança de 12 anos, de 10, 12 anos palestina, julgada por um tribunal militar. O adolescente de 18, 19 anos no Estado sionista de Israel sequer é julgado, sequer ele é culpado. A maioridade penal lá é a partir dos 18 anos. E aqui parece que os idiotas continuam aplaudindo para esse tipo de coisa. Pois é, Israel matou nas últimas 48 horas, mais de 200 pessoas e deixou mais de 1000 pessoas feridas. E a gente está falando nisso no momento onde não tem mais Hamas atacando, não tem mais nada que ele possa dizer que pode ser uma retaliação Hamas. Não tem. As brincadeiras de destruir hospitais, destruir as casas, que eles já destruíram praticamente a Gaza completamente. Está aplanada a faixa de Gaza, são mais de 360 quilômetros quadrados e foi aplanada. Imagina a quantidade de bombas, mais 100 mil
100 mil toneladas de bomba foram jogadas em cima de Gaza para poder destruir, deixar daquele jeito. E continuam matando crianças de fome, destruindo os corpos dessas crianças, mutilando essas crianças. A gente já falou agora há pouco aqui, 72% das crianças no mundo foram mutiladas ou mortas por Israel. Pois é. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar sobre essa questão aqui. Israel continua sendo o assassino que sempre foi, o genocida que sempre foi, o supremacista que sempre foi. O sionismo é supremacista porque ele acha que é um povo que pode fazer qualquer coisa, que pode matar qualquer pessoa, que pode destruir qualquer situação, que pode fazer qualquer coisa, que ninguém vai para cima deles, porque eles são o povo escolhido, os filhos de Sião. Pois é, parece que as coisas não funcionam muito bem por aí e a gente está lembrando dessas questões aqui. O Hamas não atacou Israel primeiro. Israel faz isso há 77 anos e a gente precisa lembrar dessas questões aqui. Israel, antes inclusive de ser estabelecido lá em 48, de ser reconhecido pela ONU, já fragmentada, já fragilizada, já atacada, com um monte de gente morta pelos sionistas, terroristas do Irgun, principalmente, que eram dos mais perigosos, do Lehi, que eram dos grupos terroristas mais perigosos sionistas. Pois é, eu acho que é importantíssimo lembrar isso aqui. Não foi Israel que foi atacado pelo Hamas. Israel atacou a Palestina desde sempre e sempre fez isso. Quando mataram um monte de pastores sem armas, sem nenhum grupo para se defender, lá em 48, na aldeia de Deir Yassin, várias outras aldeias, arrasaram com a aldeia de 250 pessoas, com crianças, idosos e pastores e agricultores. Ninguém lembra mais disso, mas a gente sempre lembra aqui. Deir Yassin foi arrasada por grupos terroristas israelenses, sionistas, né? Pois é, na época só sionista, porque Israel estava se estabelecendo ainda, mas eram grupos que já estavam atuando há 20, 30 anos na Europa, no Oriente Médio, tentando cavar sempre mortes para poder trazer essas pessoas aí para dentro da faixa da Palestina e ganhar esses espaços aí. Deir Yassin é uma das coisas mais impressionantes, se vocês quiserem, é só procurar. Deir Yassin é uma aldeia que foi destruída pelo sionismo, com pessoas inocentes e senhores, senhoras e crianças sendo mortas a sangue frio, pessoas que não tinham uma arma sequer, lá na década de 40. Agora, o Hamas não nasceu no início do Estado de Israel. O Hamas nasceu em 86, só para os idiotas aqui que não entendem. O Hamas só ganhou poder político em 2006, com Israel, o Estado sionista, promovendo o Hamas para destruir a participação do Fatah como o partido que organizava Gaza. A expulsão do Fatah após a eleição do Hamas, e ele foi eleito, por isso que é um partido, por isso que a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista, para os ignorantes que não sabem disso. O Hamas foi estimulado, foi bancado, inclusive, por Israel. Israel estimulava o Qatar a mandar dinheiro para o Hamas. A frase que eu sempre uso aqui que garante isso foi justamente quando Netanyahu, em 2019, dizia que se quisesse resolver a questão da Palestina, ou seja, de matar, de expulsar, de tirar todo mundo da Palestina, tinha que apoiar o Hamas. Eles sabiam que estava estimulando o Hamas também a agir de forma muito dura, de forma reacionária com Israel. Eles sabiam disso. E mais do que isso, a gente precisa lembrar a quantidade de agências, de gente que trabalha no Exército e nas Forças Armadas de Israel, não perceber que o Hamas estava fazendo treinamentos na ponta das câmeras, na frente das câmeras, na ponta de Gaza. Aí a gente tem que entender que a gente é muito burro se a gente acreditar nas historinhas de Israel, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Opa, a Nassi falou que está falando de Israel agora. Pode falar. Então, Maria Rocha, quem entrou numa festa antes, em várias festas, matando pessoas, espancando pessoas, em festas de casamento, festas de aniversário, eram as IDFs. Procura aí que você vai encontrar um monte de notícias, um monte de vídeo, desde a década de 90 aí, né? Agora, o Hamas fez sim um ataque, e eu particularmente costumo dizer que eu não sou a favor de nenhum tipo de violência, apesar que eu também não posso
seu hipócrita, como alguns idiotas aqui são, de achar que enquanto o seu povo morre massacrado todos os dias, os seus filhos são mortos por snipers atirando em suas cabeças, em seus corpos de jovens e adolescentes, em suas pernas, quebrando suas pernas, deixando essas pessoas inválidas, que todo mundo tem que ficar quieto, né? Não é meio estranho isso aí. Eu particularmente acho que como pai, eu jamais permitiria que esse cara chegasse nesse tipo de coisa sem reagir, né? Só para você saber. Então, se eu não estou nem dizendo que eu sou a favor do Hamas ter feito qualquer uma das ações que eles fizeram, mas eu não posso ser hipócrita de achar que Israel pode tudo e ficar quieto achando que só Israel pode matar pessoas e destruir vidas. Para de ser idiota também, né? É verdade, o nunca foi sorte, sempre foi Deus, diz que Israel não acredita em Jesus Cristo. Exatamente. Na verdade, os sionistas têm aí uma mania, eles criaram uma estratégia do sionismo religioso, porque o sionismo é só ideologia política. E eles criaram uma estrutura de sionismo religioso, que eles convenceram os evangélicos lá no início do século XX, a aceitar que Israel era o povo escolhido e que eles deveriam propagar isso, mesmo eles não aceitando. Se você andar por Israel lá, você vai ver que tem um monte de gente, tem um monte de vídeos aí na internet de pregadores cristãos que apanham na frente das câmeras e ninguém lá não está preocupado com isso. O Jesus, para algumas pessoas menos ortodoxas, menos sionistas, o Jesus ainda é visto como um possível profeta, diferente do Islã, inclusive, que acredita no Jesus. Os muçulmanos acreditam no Cristo como profeta. E não é falado pelo cara agora, está lá nos escritos desde Mohammed, lá, ou de Maomé. Vai lá dar uma olhadinha que vocês vão entender. Opa, Israel nunca teve em paz, Maria Rocha. Eu acho que eu falo da ignorância, Maria Rocha. Tem que entender um pouquinho do que está falando antes de falar qualquer besteira. O Hamas só nasceu em 86 como um movimento solidário dentro da Palestina. Estimulado por Israel durante 20 anos, eles resolveram virar um partido político. E esse partido político também teve dentro dele, criado pelos mais radicais, um grupo armado. É diferente do que você acha que as coisas funcionam, né? Então, Jesus Cristo, inclusive, nunca foi sorte. Era palestino, né? É verdade, Nancy Zen. Eu vou moderar a boca só porque você está na minha live aqui, eu não posso falar o que eu quero, né? É verdade, o Marcos, que eu tô ficando de saco cheio dele aqui, eu já vou tirar ele daqui porque chega, né? Tá me enchendo minha paciência, já me tomou tempo demais na semana, respondendo coisas para ele, mas aí tá me enchendo mais ainda. É verdade, Sueli, o Brasil está numa guerra também e bem pesada, né? Nós temos aí o bolsonarismo, que é uma ideologia muito parecida com o nazi-sionismo, que é o que a gente está querendo dizer aqui de Israel, né? Aqui eu quero só lembrar, e é bom lembrar mesmo, só para entender, a derrubada de vetos pode elevar o custo de nossa energia elétrica até 525 bilhões até 2040, ou seja, em 25 anos, nós vamos tirar do nosso bolsinho do dinheiro aqui do contribuinte mais 525 bilhões. É mais ou menos o mesmo valor que a gente paga todo ano para as empresas darem para os seus acionistas, para as empresas economizarem e dividirem como lucro. É a mesma coisa que a gente chama de subsídio, de isenção, alguma coisa assim. Pois é mais ou menos o mesmo valor que nós damos para a Faria Lima todo mês em isenção e cobrança de imposto que não chega aos pés do que nós pagamos. Nós vamos pagar 2 vezes isso. Nós já damos esse dinheiro para as empresas, depois nós já damos um dinheiro para os ricaços, agora nós vamos dar mais dinheiro ainda para os caras só da energia elétrica. Esse aí pelo menos é mais direcionado, né? Pois é, a derrubada dos vetos do Lula ali foi justamente isso. Os carinhas que ficam falando besteira por aí, que não entenderam, eu não estou falando que foi só o pessoal de extrema direita, não. Parece que teve inclusive gente que fez um acordo. Parece que existia um acordo entre o governo e os vagabundos da oposição que queria os 525 bilhões, mas teve petista que votou para esse acordo acontecer também. Então não foi só
a extrema-direita que entrou nesse esquema, não. Também parece que teve gente que votou ali nesse acordo justamente para poder diminuir esse impacto de 525 bilhões, para diminuir ali para 100, cento e poucos bilhões o impacto no bolso do contribuinte, né? E o que é pior? Parece que teve gente que gostou dessa brincadeira aqui. Parece que teve gente aplaudindo isso aqui. Parece que tem gente que continua batendo palma para isso aqui. A gente precisa lembrar dessas questões. Os Estados Unidos têm feito uma coisa maravilhosa, que é entregar todas as suas empresas de energia, empresas relacionadas à questão de sobrevivência da população, né, energia, água, assim, para o pessoalzinho da iniciativa privada. Parece que nós queremos fazer a mesma coisa aqui, e o pior, nós queremos bancar os carinhas da iniciativa privada com dinheiro do contribuinte direto para eles. Quer dizer, eles não precisam, talvez nem vão precisar mais prestar serviço. As pequenas hidrelétricas, nós vamos ser obrigados a comprar deles, mesmo que eles não possam fornecer nada ou quase nada para a gente é obrigado a pagar uma determinada taxa para eles. Está lá no projeto que eles enfiaram, nos jabutis que eles enfiaram no projeto de lei que o Lula vetou esses jabutis. Os caras derrubaram vetos, alguns deles, para poder tentar diminuir aí o impacto na sociedade, mas não deveriam, do meu ponto de vista. Nem petista, nem o pessoal do PSOL deveria ter votado aí para tirar esses vetos, mas teve gente que estava super feliz por derrubar esses vetos aí. Então tem um monte de outras coisas aí que não está se falando, mas a gente precisa lembrar aqui. Esse acordo que foi feito aí para poder o governo não deixar perder totalmente o controle dessa situação, parece que vai deixar também muita gente incomodada aí, perdendo dinheiro, tirando dinheiro do nosso bolso, tirando dinheiro dos nossos impostos para direcionar direto para o pessoalzinho que não trabalha, que não tem nem o que oferecer. Tem um monte de informações que eu gostaria de trazer aqui com mais profundidade, longas, porque tem todo um projeto de lei, tem todos os vetos que a gente precisaria ler para entender, e aí não vai dar tempo para a gente fazer isso aqui. Mas é só para entender, o Congresso Nacional derrubou alguns dispositivos de vetos, né, que o Lula tinha colocado, que havia aplicado ao texto do marco regulatório da energia offshore. A energia offshore aqui são as usinas de energia em alto mar, que a gente vai usar provavelmente eólicas, né, que estariam em alto mar e que traria energia diretamente para dentro da costa e ficaria mais barato. O problema todo é que eles quiserem encarecer esse tipo de coisa. Pois parece que os caras continuaram a fazer o que exatamente o mercado manda, os empresários mandam. E parece que tem muita gente feliz com isso aí, menos nós, nos próximos anos aí, que vamos talvez bancar mais 197 bilhões do nosso bolso, ou talvez voltar para os 525 bilhões aqui, se vacilar, se a gente continuar brigando do jeito que está brigando, mal do jeito que está brigando aí, né? Pois Opa, o Casaroto tá falando assim, já vi que você é macio, no Irã não ia durar meia hora. Eu acho que você também não passaria de meia hora no Irã, né? Então acho que é importante lembrar isso aqui. Volta, Casaroto, pare de chorar. Olha só, aqui eu queria lembrar que teve aí mais um indiciamento do Ramagem e de vários outros. Parece que vai vir muita gente aí na ABIN paralela. Talvez o Carluxo agora caia. Parece que o Carluxo pode ter que pagar sobre os crimes que ele cometeu só na ABIN. Quem dizia isso era o Bebiano. O Bebiano, que morto lá em 2019, deixou de trazer pra gente aquele telefone que ele, segundo a mídia, ele tinha escondido lá em Miami. Pois eu acho que está na hora de aparecer o telefone celular do Bebiano. O Bebiano, que durante uma entrevista no Roda Viva dizia que o Carluxo tinha proposto um ABIN paralelo, e parece que o Bolsonaro também naquela reunião onde o Sérgio Moro pediu a gravação e disparou por aí para as mídias, dizia que eu tenho minhas próprias fontes, eu tenho minha própria ABIN. Pois parece que tinha mesmo. A ABIN paralela do Bolsonaro conseguiu, inclusive, vasculhar a vida, ou seguir, ou monitorar 60 mil pessoas, 60 mil monitoramentos, talvez ilegais, talvez de forma incoerente com a função da ABIN.
O problema todo maior aqui é que muita gente acabou sendo monitorada, inclusive teve gente aí que era homônimo do Alexandre de Moraes que foi monitorado. Teve uma professora chinesa da UNB que foi monitorada mais de 100 vezes. Tem gente que parece que não entende muito bem as suas funções dentro de um país democrático, não. Apesar que a democracia na cabeça dos bolsonaristas não existe. Né? Para eles, qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse, estava tudo certo e acabou. Né? Tá aqui então, a ABIN Paralela, um delegado aliado de Hamas, queimou os documentos aqui, a notícia é essa, no aeroporto, né? Parece que o delegado federal levado para abrir para Alexandre Ramage queimou documentos enquanto a PF avançava nas investigações sobre espionagem. Ele, que em 2024 pegou um monte de papel e bancou e mandou o pessoal terceirizado queimar no aeroporto, lá provavelmente que a Polícia Federal usava para poder colocar suas aeronaves. Pois é, eu quero só lembrar aqui que isso é um crime inafiançável, brincadeira. Isso é um crime que a gente precisa lembrar. O cara aqui está fazendo uma coisa que é queimar provas, queimar possibilidades. Aí a perícia da Polícia Federal levantou lá, pegou uns pedacinhos dos papéis queimados e inclusive achou coisas sobre a urna lá. Parece que tinha inclusive um briefing de que a urna, já pela ABIN, né, tinha sido feito o levantamento pela ABIN sobre a urna também. Parece que tinha muita coisa para se queimar e ele queimou só uma parte. E essa queimação aí de arquivo, queima de arquivo aí me dá medo, porque a família adora ver queima de arquivo. Pois é, parece que a maioria dessas queimas de arquivos aí estão acontecendo até hoje, né? Olha que legal isso. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer aqui é que a ABIN Paralela acontecia debaixo da bunda do Bolsonaro, quer dizer, da sala do Bolsonaro. O cara estava sentado, estava ali do lado o Heleno, e aí embaixo lá, estava lá o Ramagem e a ABIN Paralela mandando Fishmile para tudo quanto é lado. Fishmile, que só para vocês lembrarem, é aquele software israelense que fazia monitoramento das pessoas, sabia onde as pessoas estavam, fazia triangulação das RBs para poder mostrar, só para se lembrar, para mostrar onde estava cada pessoa. Os caras sabiam, inclusive, por onde andava o Alexandre de Moraes por conta desse monitoramento. Essa visão de que a ABIN serve ao Estado parece que não serviu durante o governo Bolsonaro. Parece que serviu somente ao Bolsonaro, a ABIN, durante a estadia dele lá. A ABIN deixou de ser uma instituição de Estado. Talvez ela devesse já acabar. Não podemos esquecer que a ABIN não passa de um SNI mais ameno, mais localizado, com gente que não vale muita coisa. Inclusive gente que vendia informações da ABIN para fora. Teve gente que inclusive ameaçou o Ramage, porque parece que tinha alguns dados que o Ramage tinha medo que saísse para fora de lá, ameaçou o Ramage, se por acaso eles saíssem, fossem desligados da ABIN, eles poderiam mostrar algumas coisas. Teve 2, pelo menos, desses servidores públicos da ABIN, que está aí na mídia, que parece que andou ameaçando o Ramage sobre isso. Puxa, parece que tem coisa aí que a gente precisa ficar de olho, porque tem muito mais gente envolvida nessas questões aqui. Então aqui é só para lembrar que houve uma queima de arquivo, e aí não é o apagar ninguém, mas apagar os arquivos que podiam comprometer a família, o Ramagem e várias outras pessoas, por um delegado que foi levado da Polícia Federal lá para dentro da ABIN para ajudar essas pessoas aí. Então, tá aqui. A notícia é essa, é só para vocês entenderem que tem muito mais coisa acontecendo, mesmo depois de todo o avanço que a gente já viu aí para a prisão dos bolsonaristas e dos núcleos bolsonaristas aí, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Outra coisa aqui, pera aí. Deixa eu colocar aqui. Aqui em relação ao 8 do 1, só parece que teve gente que se safou rapidamente. O Antônio Cláudio, eu acho que é o nome dele, o Antônio Cláudio, que é aquele rapaz que, segundo os bolsonaristas, lá no início de 2023, foi o primeiro processo de impeachment levado ao Lula, para tentar derrubar o Lula, feito pelo Zelensky, pelo Jordi, que dizia que era impossível, naquela foto, naquelas imagens onde o Antônio Cláudio aparece. O Antônio Cláudio é um mecânico lá de Minas Gerais, que ele quebrou aquele relógio super famoso, super antigo e valioso,
lá dentro do Palácio do Planalto. O Antônio Cláudio ele foi preso e segundo os bolsonaristas, ele foi preso com a camiseta do Bolsonaro, ele foi preso com a calça baixa. E essa calça baixa é o que denotava que o Antônio Cláudio não deveria ser de extrema-direita, porque na extrema-direita os idiotas não usam calça baixa. Mas isso motivou o Jordi a fazer um pedido de impeachment contra o Lula, porque aquele cara que estava com a camiseta do Bolsonaro, que estava há 30 dias comendo do bom e do melhor no acampamento golpista, aquele cara, o Antônio Cláudio, que rezava para o pneu, que ajoelhava com a camisetinha do Bolsonaro, preta, estampada em negativo do Bolsonaro, parece que aquele cara lá, infelizmente, estava ajudando o Lula. Não, aquele cara só podia ser de esquerda porque ele usava uma calça baixa, uma calça que mostrava a cueca. Eu fiquei impressionado com a capacidade da extrema-direita de ser ignorante, de ser burra. Mas a gente vê aqui nas lives o tempo todo, é só abrir uma live, a gente acha bastante aqui. Então, o Jordi é só um representante dessa gente, né? Podemos esquecer disso, não. Então, aqui o juiz lá em Minas Gerais, o juiz lá de primeira instância, gente, o cara resolveu passar por uma ordem por cima de uma ordem do STF. Eu achei que o cara realmente devia ter estudado direito. Coitado. Eu, às vezes, fico preocupado com o tipo de curso de direito que está tendo por aí. E mais preocupado ainda com os concursos que deixam alguns juízes entrarem. Tá aí o Moro para a gente ver a merda que foi feita, deixando ele entrar a partir de que tipo de concurso permite o Moro entrar com tanta burrice para oferecer. Pois é, para oferecer burrice é o Moro mesmo. Mas aqui o juiz resolveu fazer mais merda do que Moro. Parece que resolveu soltar o cara, sabendo que a justiça de primeira instância, a justiça primária, não pode sobrepor-se à justiça do Superior Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Federal. As instâncias superiores, elas só podem ser derrubadas embaixo se tiver uma possibilidade muito grande de erro. Mesmo assim, eles vão precisar entrar com uma liminar, alguma coisa assim, antes de fazer e tomar as suas decisões. O juiz aqui tomou. O ministro do Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal, na verdade, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta que o juiz seja investigado agora. Vixe, soltou o cara da cueca baixa, da calça baixa, e vai ser investigado. Eu acho que é muito importante lembrar disso aqui. Uma das coisas muito legais nessa questão é que o juiz de primeira instância parece que vai ter que rebolar para poder explicar esse tipo de coisa, né? Muito importante uma outra coisa aqui. Além do CNJ ter que investigar esse juiz agora, talvez ele vá ter que ser compulsoriamente aposentado, ganhando dinheiro fácil com 30 e poucos anos. A geração milênio que tem sido atacada direto aí, parece que encontrou um representante aqui que pode ferrar mais ainda os ataques sobre ela. O cara aqui, que deve ser bem jovem, né, porque começou em 2006, 2000 e pouco ali, a trabalhar como juiz, pode ser que denote aí pra gente que a incapacidade de entender a realidade que ele é, talvez por causa da pouca idade dele. Espero que não seja isso, né? Tem muita gente inteligente na geração milênio, mas a gente precisa lembrar disso. Mas aqui parece que o cara está indo na contramão, está indo ali naqueles preconceitos que tem em relação à geração milênio e parece que está demonstrando que ele se encaixa nesses preconceitos aí. Dá medo, mas infelizmente está aí, a gente precisa lembrar, né? Então vale a pena ficar de olho porque tem mais coisas que podem acontecer por aí. O Júnior tá falando, e quem tem capacidade é a esquerda que faz live no debate por medo. Pois é, Júnior, eu não faço live para falar com idiotas não. Tchau. Fica chorando aí que a gente gosta. E o Júnior tá contando, opa, nós temos um sommelier de live aqui. Conta aí pra gente, Júnior. Vai colocando aí todos os números aí. Vai ficar descendo e subindo, Júnior. Se você tivesse chegado a 15 minutos atrás, antes dos bolsonaristas ficarem denunciando, Júnior, você ia ver que tinha pelo menos umas 180 pessoas aqui agora há pouco, né? Mas aí os bolsonaristas não suportam a gente falar pra eles que eles são uns completos idiotas, né? Infelizmente. A gente tem que falar, mas eles não gostam, eles têm medo. Olha você aqui, Júnior. Opa, o Júnior voltou.
Aqui eu queria lembrar que o Hugo Mota é o nosso camaradinha que fez uma das coisas mais importantes aqui da vida dele, foi puxar saco do Lira, se colocar ali do lado do Lira, se colocar do lado do bolsonarismo e, consequentemente, conseguir chegar a presidente da Câmara. O nosso camarada aqui, Hugo Mota, por outro lado, está super acostumado a jantares caros. O Hugo Mota tem 37, 38 anos de idade e ele com essa carinha de bobo aqui, parece que de bobo não tem nada. É o cara que vai nos jantares com os grandes empresários, com o pessoal do Grupo Esfera e fica lá batendo papinho, falando: nós vamos destruir a possibilidade do governo ter uma justiça tributária. Ele falou isso da forma dele, logicamente, com as palavras dele, lá na última reunião, 2 semanas atrás, do Grupo Esfera, Grupo Santander. Pois é, o Mota aqui parece que pediu 27 mil reais de reembolso por um jantar que ele fez com o ministro, eu não lembro das Minas e Energia, Silvio Costa, e esse ministro aí não colocou na agenda dele sequer que estaria nesse jantar. O Hugo Mota colocou que estaria junto com o ministro Silvio Costa, mais 30 pessoas, e essas 30 pessoas aí, iam gastar 27 mil no jantar. Ou seja, mais ou menos ali R$800 por pessoa. Pois é, o Hugo Mota está seguindo as mesmas pegadinhas do Lira, as mesmas pegadinhas do Bolsonaro. Parece que eles gostam do bom e do melhor, desde que nós que paguemos, né? Quem tem que pagar somos nós, porque isso aqui vai sair do nosso bolso de qualquer forma. Nós que somos as pessoas aí que tem que tomar cuidado, muito cuidado com essa gente. Parece que estamos perdendo bastante aí nesse caso, tá bom? Eu vou sair rapidinho e vou voltar aqui só para poder resolver um negócio aqui.